Não poderia deixar de trazer aqui também as minhas considerações de caminhamento para essa proposta que os nobres deputados têm discutido a favor do governo. Antes de tudo, discutir isenção fiscal, discutir perdão de dívidas, alocadoras de veículos, que faturam mais de 8 bilhões de reais por ano, que tem mais de 600 agências espalhadas pelo Brasil, em detrimento de não pensarmos como é que nós vamos agir também em função de quem mais precisa, é, no mínimo, um absurdo. Então, nós poderíamos mesmo tratar com reflexão maior sobre esse projeto de lei trazido pelo governador. Primeiro, como bem colocou aqui o deputado Dr. Jean, quantas associações comunitárias de produtores rurais, quantas cooperativas de agricultura familiar nós não temos espalhadas pelo Estado, que, ao longo dos anos, com muita dificuldade, adquiriram seus veículos e não têm receita diária para manter as despesas básicas de PVA, de licenciamento, e hoje, muitas delas se encontram inadimplentes no Estado para recebimento de convênios em função de não haver esse perdão, de não haver essa multa. Fui questionado por um colega que há um dispositivo legal, que é a declaração de utilidade pública estadual, para garantir às entidades sociais esse benefício. Mas eu, que venho lá de São João da Ponte, venho lá do Grotão, do norte de Minas, infelizmente ainda deparo com centenas de entidades que não têm esse benefício, com centenas de pessoas, líderes comunitários, presidentes de associações, que não sabem o que é o direito de uma utilidade pública estadual. Até acredito que deveria ser um benefício concedido no ato da constituição das associações, serem utilidade pública estadual. Mas a lei assim não rege. Então, antes de falarmos de isenção fiscal, de perdão de dívida tributária, para essas grandes empresas que faturam bilhões de reais, para um único dono ou poucos grupos de acionistas, nós temos que pensar também na população mineira. Um outro ponto a ser discutido aqui, deputado Ulisses, deputado Cristiano, a receita proveniente de um novo refinanciamento, de um refis aí, da questão tributária com relação às dívidas de PVA de locadoras, ou de concessionárias, ou de empresas, ou até mesmo de associações. A destinação proposta por esse recurso não poderia ser potencializada a priorização para o asfaltamento de vias até hoje esquecidas pelo governo do Estado, como as nossas estradas do norte de Minas, as nossas estradas do Jequitinhonha, do Mucuri, por onde nós percorremos anos e anos com promessas eleitoreiras do asfaltamento, e até hoje nós não vimos 1 quilômetro de massa asfáltica sequer. Então, eu não poderia deixar de trazer aqui as nossas propostas para esse caminhamento, presidente. A dívida de PVA, somente da Localiza, do senhor Salim Matar, se perdoada com esse propósito de lei trazida nesse plenário, poderá chegar a quase 500 milhões de reais. Na menor das hipóteses, deputado Alencar, podendo chegar até 1 bilhão de reais. E aí, eu não vou entrar no mérito da questão da Localiza, que foi, uma das maiores apoiadoras da campanha do atual governador, com seu sócio majoritário, aborcando mais de 28% dos gastos da campanha do governador em suas doações. Nem vou também me ater às questões elementares que poderiam ser trazidas aqui. Mas eu trago aqui também uma questão jurídica, apresentada pela mídia, apresentada por outros colegas, com relação a uma PEC aprovada pelo ex-governo do ex-presidente da República, onde coloca que uma ação como essa, aprovada por esta Casa, poderá ser uma ação de inconstitucionalidade. Então, será nós, nobres colegas parlamentares, que vamos aprovar aqui na Assembleia uma lei estadual inconstitucional, que fere a Constituição Federal do país? Então, eu acho que, no mínimo, vai na contramão de quem quer uma regularização fiscal. É inconstitucional. O Ministério Público tem obrigação de agir em função dessa questão. E aí nós, caros colegas,
aprovarmos uma proposta de lei aqui que fere os princípios legais que nos norteiam, fere o nosso direito de ser parlamentar, porque nós mesmos vamos estar agindo em desfavor do nosso trabalho. Por fim, eu queria trazer aqui também, nobre presidente, nobres colegas, a questão das dívidas dos agricultores familiares, das cooperativas de agricultura familiar, que são impedidos de celebrar convênio com o Estado, por estarem irregulares no CAGEC, em função de dívidas de PVA, em função de dívidas de licenciamento ambiental, licenciamento automotivo, acaba inferindo naqueles que mais precisam, que é aqueles que produzem alimentos, é aqueles que ajudam a colocar comida na mesa do povo. Então, tem aqui o meu pedido para que nós possamos apresentar juntos uma emenda ao substitutivo, propondo a inserção também de isenção fiscal, perdão de dívidas, se assim for, para as grandes locadoras, também para as associações comunitárias, para as cooperativas de agricultores familiares e entidades sociais que têm um trabalho no dia a dia de ajudar a população mais carente a poder ter uma condição de vida melhor e, com isso, hoje tem um direito negado em função das questões que o Estado não garante. Portanto, senhores e senhoras, população que nos assistem, fiquem de olho. É fato que essa proposta fere nossa Constituição, é inconstitucional, e nós debatemos ela aqui, é meramente colocarmos para nós mesmos que nós não validamos o trabalho legal que nós fazemos. Quero propor o perdão da dívida das associações, o perdão dos consórcios de saúde. Existem centenas de veículos sucateados nos pátios de consórcios de saúde e que estão lá aguardando resolução da Secretaria Estadual de Fazenda com relação aos tributos e, em função disso, não conseguem ser anulados. Por fim, presidente, o nosso encaminhamento é para que essa proposta não passe pela casa, que nós possamos adentrar aqui com mais debate qualificado para poder trazer uma questão pontual para os mineiros e mineiras. Muito obrigado.